Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, lugar de culto, casa de oração, oportunidade que é dada aos povos de ouvir a mensagem do Evangelho da Graça. Nós gostaríamos de convidar a todos os presentes para esse momento. Também convidamos os nossos irmãos que assistirão essa transmissão após esse momento aqui, a estarmos juntos sempre, buscando a Deus, consagrando as nossas vidas, estando nós todos conscientes de que a condição que nós encontramos é devida ao mérito da cruz de Cristo e tendo a oportunidade de, como igreja, de nos fazermos ouvidos, de podermos compartilhar com outras pessoas, seja presencialmente, seja nas redes sociais, a nossa fé. Convido você, nesse momento, a uma palavra de oração. Vamos buscar a presença do nosso Deus, fiquemos em pé. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, em Tua casa, reunidos, tomados, ó Deus, pela satisfação de podermos estar compartilhando com outras pessoas aquilo que nós cremos, a graça que nós recebemos, a importância, ó Deus, da obra de Cristo na nossa vida. Pedimos, ó Deus, que nessa noite especial, onde nós também celebraremos a Santa Ceia do Senhor, que haja no coração de cada um de nós arrependimento e fé. Que nós estejamos conscientes da nossa condição de miserabilidade, se nós olharmos na perspectiva de uma humanidade caída, e que ao mesmo tempo, ó Deus, o nosso coração possa ser tomado de graça e de esperança pela obra realizada por Cristo. Nós estamos aqui, Senhor, juntos, reunidos como igreja, desejosos de que o Teu Santo e Bendito Espírito transforme o nosso viver, nos leve às Escrituras e nos ajude, ó Deus, a modelar o nosso ser de acordo com aquilo que a Tua Palavra revela sobre o Teu Filho Jesus. Oramos desejosos de que o Senhor abençoe a todos nós, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos adorar ao Senhor nessa noite, já com esse hino de número 116, União com Deus. A realidade que vivemos pode ser uma realidade extremamente dificultosa para quem não conhece ou quem não percebe a graça de Deus na sua vida. Mas nós que conhecemos, sabemos que mesmo que seja na dor, nós estaremos sendo aproximados e ninguém, em nenhuma situação, poderá nos arrebatar da mão do nosso Salvador. Amém? Vamos adorar o Senhor com o hino União com Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja dor que me una a Ti.
Senhor, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Então me alegrarei. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Meus queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias no Salmo de número 139. Fazendo um breve estudo sobre esse salmo hoje à tarde, uma das coisas que eu encontrei por parte dos comentaristas é que quando nós lemos esse salmo, nós precisamos levar em consideração os 6 últimos versículos, do verso 19 ao verso 24, para depois entendermos os 18 versículos iniciais do 1 ao 18. Então nós vamos ler os finais e depois nós iniciaremos a leitura dos outros versículos. Diz assim o Salmo 139: Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eu estou lendo os 6 últimos. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e com os teus inimigos, e como teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Agora eu vou ler junto com vocês, eu lendo os versos ímpares e vocês lendo os versos pares, de 1 a 18. Salmo de Davi. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvor. Estou lendo 138, né? Com todo entusiasmo aqui, vocês nem me avisaram, né? Muito bem, Salmo 139 agora. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá.
Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, Excedem as grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Podem sentar, queridos. No Salmo 139, o salmista invoca o Senhor para que esmague os seus inimigos e declare a sua inocência. De maneira resumida, nós podemos dizer que este é o assunto que o Salmo trata. Mas quando o salmista faz isso, quando ele apresenta a sua queixa, quando ele invoca a Deus para que ele pudesse inocentá-lo das acusações injustas, o que vem à mente do salmista é o caráter de Deus. E o que é que esse texto revela sobre o caráter de Deus? A sabedoria de Deus, a onisciência de Deus, a incompreensibilidade de Deus, a sua presença penetrante, a sua onipresença e o fato de que Ele mesmo foi quem criou o salmista. O salmista vai descrever a maneira maravilhosa, poderosa, como Deus o criou. E essa expressão marcante da soberania de Deus revela claramente a relação íntima e pessoal que o salmista tinha com Deus. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite, na casa do Senhor, para adorá-lo. Eu tenho absoluta certeza que todos os que estão aqui têm alguma situação que gostaria de colocar diante de Deus para que ela fosse resolvida. Agora, veja que o salmista, quando busca a Deus para que a sua situação seja resolvida, o que vem à sua mente é o caráter de Deus. São os atributos de Deus. E não a visão particular, individualista que ele tinha a respeito do Senhor. Lembremos que o nosso Deus está presente nesse lugar. Lembremos que o nosso Deus conhece todas as coisas. Lembremos que nós não somos capazes de conhecer tudo sobre Deus, somente aquilo que Ele quis revelar. Lembremos que nós podemos sim descansar e buscar a presença desse Deus soberano, que nos permite acesso através do seu Filho Jesus. Por isso eu convido você nesse instante a baixar sua cabeça, a colocar sua vida diante de Deus, diante das situações que você tem vivido, daquilo que você tem sofrido, daquilo que você carece da ação de Deus. Busque a Ele, se lembrando de quem Deus é e de como Ele pode vir ao nosso encontro e abençoar a nossa história, a nossa vida. Oremos nesse instante.
Senhor, todos nós que aqui nos reunimos, nós estamos diante da Tua beleza, da Tua majestade, da Tua santidade, do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, da presença confortante, consoladora e, ao mesmo tempo, terrível, assoladora do Senhor. Um Deus tão santo, que age de maneira tão poderosa no meio dos pecadores, no meio daqueles que são carentes da Tua graça e da Tua salvação. Nós sabemos, ó Deus, que não somos dignos e que o mérito que está sendo apresentado diante de Ti é o mérito da cruz de Cristo. Nós temos plena certeza, confiança de que o Teu Espírito Santo tem agido e trabalhado no nosso coração e que o Senhor tem nos levado à consciência dos concertos e das transformações que nós precisamos ter na nossa vida. Mas além disso, Senhor, existem situações que somos colocados pelas circunstâncias, pelas pessoas que nos circundam, por determinados contextos de vida que nós enfrentamos, que nos sentimos encurralados, que nos sentimos injustiçados, que nos sentimos de alguma forma apontados, feridos, magoados. E no lugar, ó Deus, de ocuparmos o nosso coração com a ira, com o ódio, com a vingança, nós queremos colocar diante do Senhor, que julga todas as coisas e que age, ó Deus, consoante a Tua bondade, a Tua justiça, aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu sobre a terra. Nós confiamos, ó Deus, as situações da nossa vida que nos são angustiantes na Tua presença. Nós confiamos, ó Deus, no Senhor e por isso, diante do amor do Senhor leal para conosco, nós lançamos fora o medo e confiamos, e confiamos, e confiamos nas promessas que nós temos recebido da Tua mão. Por isso, ó Deus, nessa noite, abençoa-nos a todos, para que estejamos aqui, Senhor, totalmente envolvidos, plenos, integrais, nesse momento de culto, de adoração ao Deus das nossas vidas, aquele que nos criou e aquele que também nos redimiu e que tem preservado a todos nós no Teu santo caminho. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos ficar em pé? Vamos cantar ao Senhor mais uma vez, agora mais uma vez com o nosso grupo de música, o nosso conjunto de música. Lembrando sempre que nós não estamos aqui simplesmente para apresentar um cântico, mas estamos para adorar a Deus. O que Deus está preocupado e está procurando de fato, adoradores. São, de fato, os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Vamos cantar? Da sombra da morte, o Teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei?
posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz? Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Nesse último cântico, os irmãos que vieram preparados para a devolução dos dízimos e das ofertas poderão fazê-lo. Fazemos sempre isso como testemunho de que Deus tem suprido as nossas necessidades e que devemos viver de maneira mordômica, administrando bem todas as realidades, todos os recursos, todas as oportunidades que Deus tem nos dado. E isso tudo para o louvor da sua glória. Nós não temos absolutamente nada, tudo recebemos da mão de Deus e a Ele devolvemos, e a causa dele participamos, para que o Senhor seja honrado através de todo o nosso viver. Vamos cantar esse último cântico e os irmãos poderão depositar os seus dízimos e as suas ofertas no gasofilácio, e já convidamos o diácono de plantão para logo na sequência orar, consagrando assim os dízimos e as ofertas. Por favor, ligue o piano.
Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo
Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade que temos, Senhor, de estar na tua casa, Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe nossas vidas, Senhor. Abençoe, Senhor Jesus, as pessoas que estão assistindo de casa, Senhor. Que o Senhor abençoe cada igreja que está reunida em seu nome, Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas, Senhor, este recurso, Senhor, que será usado para a tua obra. Que o Senhor abençoe nosso trabalho, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a nossa família, Senhor. Agradeço por tudo e perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós passaremos agora, nesse instante, a ceia. Convido vocês que se sentem um pouco, enquanto eu chamo os presbíteros aqui à frente. Um dos conceitos que nós encontramos nas Escrituras é o conceito sacramental. Existem pelo menos 2 sacramentos que ficam evidentes para a Igreja de Cristo no Novo Testamento: o batismo e a ceia. O batismo vai corresponder à nossa entrada no corpo de Cristo, na igreja. Aquelas pessoas que são recebidas na igreja e que aderem à fé cristã, elas são recebidas através do batismo. E a ceia denota a ideia da comunhão, do relacionamento, da convivência, tanto com Deus como uns com os outros. E eu fico preocupado porque se esses elementos que nós vamos tomar nesse momento não representarem uma retomada da nossa vida de forma que haja uma inclusão da presença de Deus, comandando e governando como lhe é pertinente, e ao mesmo tempo a abertura do nosso coração para receber uns aos outros em amor, o conceito sacramental acaba ficando apenas no rito, e a gente perde de vista as bênçãos, os benefícios que nós temos através do sangue de Cristo derramado. Nós temos livre acesso a Deus, nós podemos fazer parte agora de uma grande família, nós podemos nos chamar irmãos, porque o sangue que nos une é o sangue da cruz de Cristo. Sentir falta uns dos outros é algo esperado num contexto de pandemia, mas negligenciar as oportunidades de estarmos juntos é algo que precisa ser investigado urgentemente e rapidamente na nossa vida. Porque é importante que a igreja do Senhor Jesus esteja unida, junto, professando a mesma fé, compartilhando o mesmo amor. E se você prestar bem atenção no que Paulo vai colocar aqui aos irmãos de Corinto, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso 26, ele vai dizer: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Qual é o contexto? A igreja era convocada para a Santa Ceia, ou para a festa do amor. Era um momento onde eles poderiam se lembrar da obra de Cristo por amor à vida deles. E Paulo está alertando que alguns irmãos que estavam chegando atrasados estavam sendo negligenciados aqui nesse momento. A importância de estarmos todos juntos e de termos discernimento do que é de fato ser o corpo de Cristo.
seja os que chegam pontualmente, seja aqueles que chegam atrasados, nós não podemos nos esquecer, meus irmãos. Somos todos irmãos. Estamos juntos debaixo da mesma fé, da mesma graça de vida. Oremos nesse instante. Senhor Deus, tira esses elementos do uso comum para o uso especial e consagra, Senhor Deus, as nossas vidas e abre os nossos corações para que aceitemos uns aos outros, para que amemos uns aos outros, na proporção do amor de Cristo por nós, que se sacrifica, que se entrega, que se doa voluntariamente, para que nós tivéssemos o privilégio de poder gozar uma nova vida. Que no nosso ser haja disposição de amar os nossos irmãos, de amarmos mutuamente uns aos outros, para que a igreja seja conhecida pela sua marca do amor. Nós oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Procedimento, os irmãos vão ficar fazendo parte da ceia, que vão participar da ceia, por favor, se coloquem em pé. Os diáconos, pode dar uma porção de álcool em gel para que os irmãos possam usar nesse momento, esterilizando as suas mãos. Isso é para a nossa segurança, meus queridos. Você vai pegar a sua cápsula individualizada, abrir, comer o pão, abrir, beber o vinho e agradecer ao Senhor pelo sacrifício dele para que nós já tivéssemos perdão e salvação. Amém? Deu para entender? Se você tiver alguma dificuldade de abrir a cápsula, você vem aqui que a gente vai orientar você. Sempre abrindo no sentido anti-horário. E após consumir o conteúdo da cápsula, feche adequadamente para poder caber na bandeja. Tá bom? Um presbítero aqui no meio, outros nas pontas. Vocês podem ir. Convidar o diácono Adalto, que vem aqui para você levar ali, Adalto. Por favor. Deve os que estão lá na sala. A Juliane, acho que já foi. Já fui lá. Já foi. Pode pegar. Pega o seu. Obrigado. Oremos com o nosso irmão presbítero Plínio. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor por esse momento, um momento tão sublime, tão solene, em que nós nos lembramos do sacrifício do Senhor Jesus, o sacrifício de Cristo em favor de todos aqueles que nele confiam, em favor daqueles que foram chamados para se renderem a Ele. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma vida que agrade ao Senhor.
Dá-nos sempre o entendimento do que significa a ceia do Senhor, para que possamos participar com inteireza de coração. E te agradecemos, porque esse é o momento em que o Senhor vem até nós, para que nós possamos renovar a esperança de que um dia estaremos com o Senhor da glória. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor já tem feito por nós e por toda a tua igreja. Dá-nos sempre da companhia do teu Espírito, para que possamos trilhar os caminhos do Senhor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos recolher a cápsula nesse instante. Feche adequadamente. E assim nós encerramos o momento da ceia. Os irmãos podem se sentar. Agradeço aí a colaboração de todos vocês. E agora nós vamos à exposição da palavra nessa noite. Como agora eu me encontro sozinho aqui à frente e numa distância razoável, permita-me retirar a máscara e poder sentir um alívio absurdo, irmãos. Vocês não têm noção. Como é difícil falar com um negócio entrando na boca da gente. Graças a Deus que nós já estamos voltando à normalidade. Meus irmãos, essa noite eu gostaria de convidá-los para o texto de Atos, capítulo 2, do verso 37 ao 41. É o fechamento do sermão de Pedro. Pedro já havia proferido as suas últimas palavras no verso de número 36, e agora nós vamos observar o resultado que a pregação de Pedro teve sobre as pessoas que estavam ali ouvindo as suas explicações em formato de sermão, sintetizada por Lucas, ou sintetizadas por Lucas, aquilo que a sua pregação vai gerar de repercussão naqueles que vão procurar esclarecimento sobre o derramar do Espírito. E o texto de Atos, capítulo 2, do verso 37 ao 41, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que Deus assim nos abençoe, meus queridos, na exposição da sua palavra. Como já faz alguns dias que nós expusemos esse texto, ou que estamos vindo na sequência dele, eu gostaria de relembrar alguns aspectos aí desse evento de Pentecostes. Primeiro, quando nós olhamos no capítulo 1 de Atos, aí eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta e acompanhasse comigo,
Se nós olharmos no capítulo 1 de Atos, nós vamos descobrir que o próprio Senhor Jesus, antes da ascensão, havia dado uma ordem expressa aos discípulos que permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Poder para quê? Atos 1:8. Poder para testemunhar até os confins da terra. Ou seja, para pregar o evangelho, para transmitir aquilo que eles viram e ouviram, para serem testemunhas da morte e da ressurreição de Cristo. Essa era a temática, esse era o assunto, essa era a pregação que a igreja deveria se ocupar. E o texto em Atos capítulo 2 vai dizer que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um som como de um vento impetuoso tomou o lugar onde eles estavam, e línguas como de fogo, caracterizando a distribuição do Espírito Santo, pousou sobre cada um deles, e eles passaram a falar as grandezas de Deus, anunciar o Evangelho de Cristo na língua de todos aqueles que estavam ali em Jerusalém. E aqui nós estamos num contexto multilingüe. Vários idiomas estão presentes aqui nesse lugar e escutam na sua língua materna a mensagem do Rei. Diante desse incidente, ou desta manifestação do poder de Deus, melhor dizendo, algumas pessoas que estavam ali ficaram perplexas e outras chegaram inclusive a zombar. E é nesse contexto que Pedro se levanta como líder que já era reconhecido na companhia dos apóstolos e explica o evento de Pentecostes. E a explicação de Pedro, que dá ensejo ao seu sermão e que é aqui sintetizado pelo evangelista Lucas, é algo extremamente pontual. Pedro diz: olha, eles não estão embriagados, como vocês estão pensando, sendo esta hora do dia. Não é nem lógico admitir essa possibilidade de que eles estão embriagados. O que está acontecendo é a profecia de Joel, capítulo 2, que se cumpre. O derramar do Espírito. Com um propósito, de forma extremamente pontual, de acordo com o que Cristo já havia prometido aos seus discípulos, que depois que ele fosse assunto aos céus, ele enviaria junto com o Pai, o outro Consolador, aquele que convenceria a igreja, convenceria este mundo do pecado, da justiça e do juízo. Consequentemente, o que nós observamos no texto, naquilo que Lucas vai registrar a respeito do sermão de Pedro, é a pregação do Evangelho. Lucas deixa claro que Pedro, quando ele dá a explicação de Joel, ele vai se aproximando do Jesus, o Jesus Nazareno, daquele homem, daquele que habitou entre eles, que eles conheciam. Depois ele vai num segundo estágio para dizer que este Jesus Nazareno é de fato o Filho de Deus, ou seja, não só era homem, mas também Deus. E que aqueles que estavam ali haviam articulado, trabalhado para a sua morte injusta na cruz, sem que Jesus devesse absolutamente nada, mas que tudo isso cumpria o desígnio de Deus, para que o sacrifício de Jesus, o sacrifício daquele que tinha todas as condições para representar a humanidade e, ao mesmo tempo, poder para vencer a morte, mesmo que isso não eliminasse a responsabilidade humana de ter levado Jesus à cruz injustamente. E é nesse desfecho, após esse resumo do sermão de Pedro, que Lucas registra o efeito dramático da reação do público à pregação da palavra. O texto lido para a exposição dessa noite, Atos 2, do verso 37 ao 41, é uma resposta ao discurso do apóstolo. As pessoas, meus irmãos, que estavam ali,
que receberam aquelas explicações da parte de Pedro, elas ficaram grandemente perturbadas. Diante da resposta ao discurso de Pedro, elas perguntam a Pedro e aos seus companheiros o que devemos fazer. Esta é a pergunta que inicia, que principia aquilo que Pedro vai falar na sequência. É uma pergunta excelente, ainda nos nossos dias, para todos aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho da Graça de Deus. O que devemos ou o que devo fazer? Sendo Jesus quem é? Filho de Deus. Sendo Ele o sacrifício necessário, cumprindo o desígnio de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sendo a humanidade responsabilizada pelo martírio de Cristo. O que eu devo fazer? Atos capítulo 2, verso 37, vai dizer que quando eles ouvem estas coisas, quando eles ouvem as explicações de Pedro, a pregação de Pedro, compungiu-se-lhes o coração e eles então perguntam: o que faremos, irmãos? Eles se conectam com Pedro. Veja que Pedro, quando começa a sua exposição, trata eles como irmãos. E agora eles tratam a Pedro e aqueles que estavam na sua companhia como irmãos. Os ouvintes são lembrados de sua recusa em ouvir a Jesus e aceitá-lo como Messias. A acusação de que crucificaram e mataram a Jesus é comprovada e penetra a consciência deles. Uma outra tradução para essa expressão, compungiu-lhes o coração, lhes cortou o coração. Kistemeike, comentando especificamente a expressão, ele diz assim: o termo cortar, na verdade, significa que o coração deles são transpassados pela culpa, de forma que ficaram ou que ficam profundamente perturbados. Em outras palavras, o que aconteceu naquela situação é que eles caem em si. Eles descobrem não só quem Jesus era, não só o que Jesus fez, mas a condição que eles se encontravam. E todas as vezes, meus irmãos, que o Evangelho é exposto, é isso que acontece conosco. Nós descobrimos que Deus é amor, graça, justiça, paz, verdade, e que nós somos maus, pecadores, desviados, rebeldes, contumazes. E a pergunta que fica para nós é: o que devemos fazer? No dia de Pentecostes, ao verem o derramado Espírito, ao ouvirem a exposição de Pedro, eles se dão conta de que pecaram contra Deus. E pecaram ao se recusarem a aceitar o seu Filho, porque todos se rebelaram. Lembremos que a multidão que diz: crucificam. E foi de coração cortado que eles se voltam para os seguidores de Jesus e pedem um conselho. E aqui, meus irmãos, cabe uma aplicação para a nossa vida. Meus queridos, quando nós ouvimos o Evangelho, existem duas possibilidades: arrependimento e fé, ou rebeldia e incredulidade. São duas possibilidades que levam a caminhos distintos. O arrependimento e a fé em Cristo nos leva a Deus. A rebeldia e a incredulidade nos leva ao distanciamento da presença graciosa e misericordiosa de Deus. E quando nós olhamos nessa perspectiva, nós podemos nos perguntar, hoje,
o que temos feito com o evangelho que nos está sendo anunciado. Nos arrependemos e cremos? Ou quando termina o culto, seguimos a nossa vida de rebeldia e incredulidade? Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. A palavra do Senhor nos admoesta a todo instante a nos voltar para Deus, a nos entregar ao Senhor em arrependimento e fé. E aqui não é diferente com Pedro. Quando eles perguntam o que eles deveriam fazer, Pedro responde: arrependei-vos. Versículo de número 38. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A pergunta feita pelos ouvintes visava saber como receber a remissão do pecado e encontrar a salvação. E a resposta de Pedro vai de encontro a isso. E Pedro responde já de cara com um imperativo no plural. Ele diz: arrependam-se. Ou seja, voltem do mal que cometeram. Tenham intensa aversão pelo pecado que cometeram. E agora experimentem uma vida, uma virada completa na vida, seguindo os ensinamentos de Jesus. Pedro convida estas pessoas que estão aqui indagando de o que deveriam fazer ao arrependimento. A mensagem do Evangelho, meus irmãos, nos chama ao arrependimento. É a resposta de Pedro que vai deixar mais evidente isso ainda. Arrependei-vos é a resposta dele. Não só arrependei-vos, mas seja batizado. E aí o seja batizado agora está no singular. Ou seja, Pedro traz uma perspectiva imperativa para a coletividade, dizendo arrependei-vos, mas deixa claro que esse pacto, essa aliança, ela é individualizada. O batismo deveria ser ministrado em nome de Jesus para aquelas pessoas que se arrependem, que creem e que são dessa forma ligados ao grupo do povo de Deus ao testificar que se arrependeram dos seus pecados. Então Pedro está dizendo o seguinte: olha, agora que vocês estão conscientes do Evangelho, se arrependam e passem a fazer parte desse povo separado para servir e para adorar a Deus. E aqui também cabe algumas aplicações para a nossa vida. O primeiro é compreender o que de fato é arrependimento. Tem muita gente por aí achando que arrependimento é aquela pessoa que se escabela, que cai no chão, que se prostra, que rasga as roupas, que faz aquele drama. Isso tudo pode fazer parte de uma experiência de arrependimento. Mas a maior evidência de que alguém se arrependeu é a mudança de rota, é a mudança de comportamento, é a mudança de atitude. Não adianta dizer que se arrependeu e continuar fazendo as velhas práticas ou mantendo as velhas práticas. Arrependimento pressupõe mudança de mente, de tal forma que a pessoa consciente da sua realidade e consciente daquilo que precisa agora viver, vira as costas ao pecado. Ela diz: antes eu vivia dessa maneira, agora eu não mais viverei assim. Eu viverei para fazer a vontade de Deus. Arrependimento, meus irmãos, faz a gente pensar e agir em harmonia com os ensinos de Jesus. E aí nós estamos vivendo um mundo relativista, um mundo que não suporta absolutos, e o Senhor Jesus, na sua pregação, está cheio de absolutos. Jesus não está perguntando o que é que eu acho, o que é que eu penso, se é de fato ou não agradável o que ele diz.
Quando aquela multidão estava junto dele e aquela multidão interesseira estava junto dele, o que é que ele diz? A raposa tem seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Se vocês estão atrás por conta do interesse apenas terreno, material, vocês estão no lugar errado, em outras palavras. Jesus diz que aqueles que querem seguir a Ele precisam negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. É o preço do discipulado. Diga-se de passagem que é um preço leve, porque o peso está em nos rebelarmos e mantermos a nossa prática pecaminosa, porque é o pecado que traz morte, o pecado que anula a nossa humanidade, é o pecado que nos desconfigura. Mas viver em obediência aos ensinamentos de Jesus, como diz a juventude do nosso tempo, é tudo de bom. Fazer a vontade de Cristo, seguir a instrução de Cristo, é isso que é radical. A adrenalina está aí. Não é fazer o que as outras pessoas fazem aí afora. Não é seguir o curso desse mundo. É contrariar toda a ordem estabelecida em um mundo corrupto, corruptor, que diz que nós devemos nos rebelar contra Deus, que nós que sabemos o que é que fazemos da nossa vida, meu corpo, minhas regras. Já ouviram falar isso? Eu que sei o que é melhor para mim, eu que tenho as minhas prioridades. E o Evangelho diz, negue a si mesmo, negue o seu eu e siga a Cristo. Faça a vontade de Deus. Contrarie até mesmo os anseios do seu coração mau e passe a fazer aquilo que a palavra de Deus recomenda que você faça. Para ser mais preciso, que ela determina que você faça. Arrependimento faz pensar e agir em harmonia com aquilo que Jesus, de fato, ensina para nós. Mas arrependimento, meus irmãos, rompe com a incredulidade e nos leva a viver por fé. O justo viverá por fé. E esse justo que vive por fé, agora ele reconhece a autoridade da palavra de Deus na sua vida. E não é mais o seu coração que lhe ensina, que lhe instrui, mas agora é a própria palavra de Deus. Ele vai ávido, desejoso, sedento à palavra de Deus para encontrar os seus ensinamentos, para que a sua vida esteja alinhada àquilo que Deus espera dele. Ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, para ter o cuidado de fazer segundo tudo que nela está escrito. Essa é a realidade de quem se arrepende, de quem está vivendo uma nova vida com Cristo. Portanto, arrependimento, batismo e fé estão interligados. Na nossa caminhada com Cristo, o arrependimento, o batizado, o fazer o compromisso de fé, de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, é saber que por meio do sangue de Cristo, os nossos pecados foram perdoados e que nós somos convidados para uma nova vida. Uma vida que, de fato, agrada ao coração de Deus. Nos arrependemos dos nossos pecados, pecados cometidos, pecados confessos. E passamos a viver uma vida de santidade. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente busca a presença de Cristo, quanto mais somos conduzidos pelo Espírito Santo, mais percebemos que precisamos nos converter. E aqui eu trago uma novidade para a igreja, quer dizer, uma novidade não só para relembrar os irmãos, que talvez a gente se esqueça disso, é que a nossa conversão, meus irmãos, ela se dá para a vida toda. A conversão não é algo que aconteceu no passado e que acabou. Nós precisamos nos converter a Cristo sempre. Sempre que o nosso coração estiver querendo trilhar
outros caminhos que não são os dele. Quantos pensamentos vêm à nossa mente, quantas tentações nós sofremos durante toda a semana, quantas situações que reclamam que façamos aquilo que nós já sabemos que é errado. E é nesse momento que nós precisamos nos apegar com Deus e buscar a presença dEle e nos lembrar de Cristo, da sua promessa, do derramar do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo que agora habita em nós. E no poder do Espírito Santo, nós podemos dizer e podemos viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos recomenda. É possível viver uma nova vida. Viver com Cristo e não experimentar da graça, do amor, do perdão, da confiança, que nos leva a viver sem medo. Porque nós queremos, o que nós mais desejamos é estar na presença de Deus. E ainda que seja a dor que nos leve a Ele, nós estamos desejosos pela presença do nosso Senhor. Batizados em nome de Jesus Cristo, o dom do Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes, que habita de forma definitiva a vida das pessoas, é o que Pedro vai mostrar para aqueles irmãos no verso 38. Aqui Pedro não está falando aqui, irmãos, de falar em línguas, de cair no Espírito como marca de ser cheio do Espírito Santo. Pedro nem menciona isso aqui. Pedro está falando do dom do Espírito Santo, que é este habitar perene do Espírito Santo na vida do cristão. Fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. E a voz do Espírito Santo de Deus está dioturnamente nos chamando para a palavra, Caminha, faz isso, segue assim, abandona isso, mude a sua vida, procure fazer a vontade do Pai. E o Espírito Santo dioturnamente nos envolve e mostra para nós o caminho que nós devemos seguir. E é nesse expediente que Pedro vai explicar: pois para vós outros é a promessa do Espírito, para vós outros, mas também para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, em Atos capítulo 2, verso 39. Aqui é algo formidável, meus irmãos. A promessa, Pedro está dizendo, olha a promessa de Joel, de capítulo 2, verso 28 ao 32, que ecoa na promessa feita por Deus a Abraão, de ser Deus para ele e de seus descendentes pelas gerações vindouras, lá em Gênesis 17, versículo 7, esta promessa que foi derramada em Pentecostes, essa promessa persistirá agora e até o final de todas as coisas. E não é essa promessa, ela não se limita especificamente a esta geração, mas é para os vossos filhos e todos aqueles que ainda estão longe. Nós somos esses que estavam longe aqui nessa época. E fomos aproximados pela promessa. O comentarista Kistemaker, ele diz que desde o momento de sua chegada, o Espírito permanece com o povo de Deus até o fim dos tempos. Ele conduz os crentes a Jesus Cristo e habita no coração deles, pois o corpo físico é o seu templo. E aí ele cita 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Detalhe, o Espírito Santo de Deus está presente aqui nesse lugar, habitando o coração de todo crente, de todo eleito, de todo aquele que se apresenta diante de Deus em arrependimento e fé. Porque se nós experimentamos na nossa vida arrependimento e fé, é porque a graça de Deus se manifestou em nós. E no poder do Espírito Santo, nós respondemos à pregação, nós nos convertemos.
pelo poder do Espírito Santo, regenerador do Espírito Santo, porque se não fosse Ele, nós não seríamos capazes de nos arrepender e de ter fé e de responder ao Evangelho com uma conversão honesta e sincera. E aqui cabe também uma aplicação para nós. Meus irmãos, todas as gerações, até o fim do mundo, povos de todas as nações, tribos, raças, línguas, usufruirão da promessa de Deus. O Espírito Santo é quem converte, né? Nós já vimos isso muitas vezes no despertamento ou no chamado às missões, né? O que é que compete à igreja fazer? Pregar. Mas quem é que converte? Quem é que leva o converso à igreja? Esse é o Espírito Santo de Deus. Ninguém converte ninguém. O Espírito Santo de Deus é que aplica a mensagem do Evangelho ao coração daqueles que são separados, daqueles que são eleitos, daqueles que Deus quiser chamar, daqueles que Deus quiser usar de misericórdia, porque não depende da nossa vontade, depende de Deus usar de misericórdia com quem Ele quer usar de misericórdia. E quando há uma resposta à pregação do Evangelho é porque Deus agiu, o poder de Deus foi manifesto. E aqui especificamente o poder de Deus está agindo na vida desses irmãos. E fecha o texto no verso 40 e 41 dizendo: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aqui eu queria apenas destacar com os irmãos os salvai-vos desta geração perversa. Meus queridos, veja que as gerações não mudaram. São as mesmas. As pessoas, o homem é velho, o mundo é velho. A rebeldia do homem não é de agora para com Deus. Hoje as pessoas continuam zombando do Evangelho, outras pessoas continuam rebelando-se contra Deus. Hoje as pessoas tentam fugir de Deus de todas as formas. Hoje as pessoas têm necessidade de uma autonomia, à semelhança daquela buscada no Éden, uma autonomia sem Deus. Hoje as pessoas tentam descredibilizar a palavra de Deus, hoje as pessoas tentam de alguma forma viver ou justificar a sua vida imoral, tentando rasgar as Escrituras e não conseguem fazer isso, porque a culpa, ninguém conseguiu ainda um remédio que resolve o problema da culpa, que perpassa e sangra o coração das pessoas. A grande diferença é que a culpa com Cristo leva-nos ao arrependimento e à fé. E a culpa sem Cristo leva as pessoas à doença e à morte. E o isolamento total da presença favorável, amistosa de Deus. Concluindo, eu gostaria de chamar sua atenção ao fato de que hoje nós temos uma oportunidade. Sim, todas as vezes que o Evangelho é pregado, nós temos uma oportunidade. Uma oportunidade de termos uma vida nova. Uma oportunidade de termos a nossa vida transformada. Uma oportunidade de salvação. E isso persistirá até a segunda vinda de Cristo. Portanto, hoje é o tempo oportuno para a salvação. Assuma, reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ah, pastor, mas o senhor está pregando isso para mim? Eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Araras, pastor, já faz mais de 20 anos. Se o senhor quiser, eu apresento a minha carteira. Eu não estou preocupado com a sua carteira de membresia. Eu estou preocupado se de fato você tem vivido uma vida na presença de Cristo. Se você se arrependeu. Se você vive por fé. Se seu coração confia total e plenamente em Deus. E que todas as coisas que faziam parte da sua experiência antiga foram superadas para a nova vida que você pode desfrutar em Cristo. Pense nisso. Busque a Deus. Se arrependa. Creia. E viva para o louvor da glória do Senhor.
Amém? Fechemos os nossos olhos, vamos orar nesse instante e logo na sequência eu impetrarei a bênção. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos nessa noite, estamos agradecidos, ó Pai, por conta de tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias, com essa mensagem amistosa de vida. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a nos converter de tudo aquilo que fazemos de errado, que busquemos fazer aquilo que é a Tua vontade, que nos entreguemos, ó Deus, num relacionamento íntimo, profundo, transformador, à medida daquilo que o Senhor Jesus nos revela, de tudo aquilo que o Espírito Santo aplica ao nosso coração. E que saiamos daqui, Senhor Deus, transformados para um novo viver, que ao pensar, ao planejar, ao respirar, nós nos lembremos que o Senhor é Deus no céu e que ao Senhor pertencem todas as coisas, inclusive o nosso ser, a nossa vida, e que tudo aquilo que nós venhamos a viver e experimentar possa de fato resultar no louvor da Tua glória. Oramos assim, ó Deus, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Fiquemos em pé. Recebam a bênção, meus irmãos, nesse momento. Que a graça do Senhor Jesus e o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós,